Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai dar continuidade na nossa apostila, falando obviamente de Brasil, né, que é o nosso tema central aí durante todo o ano. E hoje falaremos da divisão do IBGE. Na aula passada a gente falou que era uma região, mostrei algumas divisões regionais para vocês e hoje nós falaremos da uma das principais, né, talvez a principal divisão regional do Brasil, que é a conhecidíssima divisão do IBGE. Então vamos lá. A forma mais conhecida de dividir o Brasil em regiões foi proposta pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 1969. Até os dias de hoje, essa é a divisão mais utilizada nos meios de comunicação e na divulgação de dados sobre a população e economia do Brasil. A divisão regional do IBGE levou em consideração as diferenças naturais e socioeconômicas entre as distintas partes do território brasileiro. Por exemplo, na região norte, predomina a densa floresta amazônica, com clima equatorial quente e muito úmido. A intensa urbanização e industrialização foram fatores decisivos na delimitação da região sudeste. Então, pessoal, fazer uma pausa aí. Eu falei para vocês que sempre numa regionalização leva-se em consideração alguns temas. No caso do IBGE, foi levado em consideração as questões, as diferenças naturais e as diferenças socioeconômicas, ok? Então lembra da divisão lá do Ezequiel de Souza Brito, que levou em os aspectos da produção agrícola do Brasil, né? Essa aqui do IBGE leva em consideração a natureza e a economia do país como um todo, ok? Continuando aí. Os nomes dados às regiões foram baseados nos pontos cardeais e colaterais. Lembra lá da aulinha do sexto ano? Conforme o posicionamento do país. O IBGE dividiu o país em 5 regiões, né? Região norte, aqui, que é composta pelo Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Depois, região nordeste, que é composta por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Depois, a região centro-oeste, aqui em verdinho, que é composta por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Sudeste, né, esse amarelinho clarinho aqui, que é composto por São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E Sul, né, esse lilás abaixo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, essa é a divisão regional do IBGE, né, em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A divisão do IBGE baseou-se no conceito de regiões homogêneas, ou seja, cada um apresenta aspectos naturais e humanos bastante semelhantes, diferenciando as demais regiões, né? Por exemplo, a região amazônica, os estados da região norte, né, eles têm relação com a floresta amazônica, com a questão natural, que é totalmente diferente dos estados da região sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo não tem esse tipo de bioma e tem uma economia bem diferente da economia amazônica. Então, essa é muito importante para a gente entender a divisão do IBGE, essa questão de região homogênea. Então, cada região vai ter um grau de precisão, assim, né, de coisas parecidas, ok? Então, essa é a principal diferença, é a principal questão na divisão do IBGE, leva a consideração do conceito de região homogênea, ok? Ou seja, uma região que vai ter estados que são parecidos um com o outro, seja pelo aspecto da natureza, por exemplo, a região norte, ou seja como aspectos econômicos, que é o caso da região sudeste, ok? Então, os estados são parecidos entre si. Já o principal problema da divisão regional do IBGE é que as fronteiras entre as regiões ficam presas aos limites dos estados. Por exemplo, uma das fronteiras entre as regiões norte e centro-oeste é o limite entre os estados Mato Grosso e Amazonas. Porém, a floresta amazônica, principal elemento da paisagem norte do país, também está presente no norte do Mato Grosso. Desse modo, a fronteira correta entre o norte e o centro-oeste deveria cortar o território mato-grossense. Então, o problema dessa divisão do IBGE é que ela vai cortar, ela leva em consideração o limite do estado,
né? Dá como exemplo aqui o Mato Grosso. O Mato Grosso está na região centro-oeste. Só que aqui no norte do Mato Grosso também tem floresta amazônica. Então o norte do Mato Grosso também deveria fazer parte da região norte, que tem como ponto principal a floresta amazônica. Essa divisão regional aí vai ser a divisão que a gente vai estudar nos próximos bimestres, né? Que é a chamada divisão das macro-regiões geoeconômicas. Ela não vai levar em consideração os limites dos estados. A do IBGE leva, ok? Mas a outra divisão eu explico depois. Por enquanto a gente vê essa aqui do IBGE. Tá certo, pessoal? Então, na aula de hoje a gente viu essa proposta do IBGE, que é o tipo de divisão mais utilizado no nosso país. Né? Uma das mais tranquilas para se observar o nosso território. Tem alguns probleminhas aí, como foi citado, mas é a mais conhecida, que vai dividir o Brasil entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ok? Aí tem algumas atividades para vocês fazerem, né? Umas questões mais tranquilas, outras um pouquinho, vocês precisam pensar um pouquinho mais, mas dá para fazer tranquilamente, né? Da 12 até a 17. A 12. Quais são as regiões brasileiras conforme a divisão do IBGE? Tranquilo, ok? 13. Conforme o mapa Brasil Divisão Regional segundo IBGE, ou seja, esse mapa aqui da página 11, complete o quadro a seguir com o nome dos estados de cada região. Também tranquilo, vocês vão só olhar no mapa e falar quais são os estados da região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ok? Bem tranquila também. Mencione uma utilidade da divisão do IBGE. Né? Falei várias aqui no vídeo, né? Porque a gente usa o mapa do IBGE. Certo? 15. Qual o principal problema da divisão do IBGE? Também está no texto. Ok? 16. Cite um exemplo de coincidência entre os limites entre os estados e as fronteiras entre as regiões. Ok? Cite um exemplo de coincidência entre os limites entre os estados e as fronteiras e entre as regiões, né? Então vocês vão pegar um estado aqui, essa 16 aqui talvez seja um pouquinho mais complicadinho, mas presta atenção no que eu vou falar. Vocês vão escolher dois estados aqui e vocês vão falar um estado que faz fronteira só com os estados da sua região, pode ser qualquer um, e vai citar um outro estado que vai fazer fronteira com um estado de outra região. Ok? Só isso. É mais tranquilo para responder do que para ler a pergunta. Então, um estado que faz fronteira só com estados da sua região e outro estado que vai fazer fronteira com estados de outras regiões. Ok? Tranquilo também. E 17. Analisando as divisas estaduais do Brasil, aponte o estado que apresenta limites com maior número de estados. Tem um estado aqui no Brasil que vai fazer limite com mais estados. Qual é esse estado aí? Okay? Vocês vão observar no mapa e responder para mim. Será que é o Amapá? Provavelmente não é o Amapá, né? Porque só faz divisa com o Pará. Ok? Será que é São Paulo? Né? São Paulo faz divisa com Rio de Janeiro, com Minas, Paraná e Mato Grosso do Sul. Né? São 4 estados. Então aí vocês vão ver qual estado vai fazer divisa com o maior número de estados. Ok? Essa é a questão 17. Então é isso, pessoal. A gente para por aqui. Eu vou ficar no grupo para auxiliar vocês aí, caso vocês tenham necessidade. Então toda quinta-feira eu posto atividade de geografia, mas o grupo fica aberto aí durante a semana. Tá certo, sétimo ano? É isso e até a próxima.